Já percebeu que algumas músicas parecem nos levar por uma jornada? Começam suaves, ganham força, nos surpreendem e terminam de um jeito que fica na nossa memória? Isso não acontece por acaso. Isso é a forma musical em ação. E conhecer esse conceito muda tudo. Quando você entende isso, começa a ouvir e a compor com muito mais confiança e qualidade. Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Compositor. Meu nome é Gandhi Martinez e eu ajudo músicos a alcançarem todo o seu potencial criativo como compositores. Quer ter acesso a ferramentas profissionais de composição? Então fique por aqui. Hoje vamos falar sobre forma musical e vamos direto para o assunto. Uma definição que eu gosto muito de forma musical é a seguinte: a forma musical é a maneira como as partes de uma música se organizam no tempo. Você já deve ter percebido que a música é uma arte temporal. Ela só existe em movimento, no tempo. Um som vem depois do outro, uma ideia musical se transforma em outra ideia e assim por diante. E é justamente essa sequência de acontecimentos sonoros que dá vida ao que chamamos de música. E a forma musical é a estrutura invisível que sustenta essa narrativa da música, essa sequência de eventos sonoros. E é ela que guia nossas mentes e nossos ouvidos pelos vários momentos da música. Isso é forma musical. A gente pode fazer uma analogia com os filmes. Pense no roteiro de um filme. Um filme começa com uma introdução, vai apresentando os personagens, vai desenvolvendo essa história. Existem algumas reviravoltas para criar interesse do público e geralmente tem um final marcante. A forma musical faz a mesma coisa, só que com a música. Nos filmes são utilizadas imagens e na música são utilizados sons. Então a gente pode dizer que toda e qualquer música tem uma forma musical, mesmo que o compositor não tenha pensado na forma específica da música. A gente consegue identificar uma forma musical para todas as músicas que existem. Desde uma sinfonia de Beethoven, por exemplo, até uma música ultra pop, por exemplo, Anitta, Lady Gaga, todas essas músicas possuem uma forma. Essa forma pode seguir padrões que já foram utilizados em outras músicas, ou essa música também pode propor uma forma inovadora. Ok, mas para a gente entender o que é forma musical, a gente primeiro tem que entender o que são as partes de uma música, que nós chamamos de seções da música. E é isso que nós vamos ver agora. Já pensou se todas as ideias que você tem na sua cabeça se transformassem em músicas? E mais que isso, se essas músicas fossem realmente muito bem feitas, com qualidade profissional? É justamente isso que você aprende a fazer com o meu livro Criando Canções Incríveis, que você encontra aqui na descrição do vídeo. Toda música é dividida em partes que cumprem papéis e funções diferentes dentro da música, como se fossem cenas de um filme ou capítulos de um livro. Essas partes são chamadas tradicionalmente de seções, e cada uma dessas seções contribui de um jeito único e específico na construção da experiência musical. Então aqui eu listei as principais seções que uma música popular pode ter. Podem existir outras seções, mas essas aqui são as principais. Então nós temos a introdução, que é como se eu estivesse abrindo a porta ali da música e já sentindo o clima que ela tem, o ritmo que ela tem, em qual estilo que está aquela música. Já na introdução você consegue definir se é um bolero, se é um rock ou se é um samba, por exemplo. Outra seção são as estrofes. Geralmente é na estrofe que a letra começa, é onde a história começa a ser contada e vai se desenvolvendo durante a música. Já o pré-refrão, como o nome diz, é algo que vem antes do refrão, então ele precisa preparar o clima para a chegada do refrão. O refrão é o ponto alto da música, é o momento mais emocional, é o momento que mais vai repetir e geralmente é a parte que mais fica grudada na cabeça das pessoas. A ponte já é o contrário. Ela traz novidade, ela quebra o padrão e traz um contraste para a música. E isso pode renovar o interesse do ouvinte na música, porque é um tipo de surpresa. E a finalização pode se dar de diversas maneiras.
pode-se repetir a introdução no final, pode-se terminar a música com um refrão sendo repetido várias vezes e terminar em fade out, pode-se utilizar um novo material que não apareceu até o momento na música, que geralmente a gente chama de coda ou coda, e por aí vai. A finalização tem diversas maneiras de ser feita. Existem diversas formas musicais já muito tradicionais e muito antigas. Por exemplo, na música erudita, nós temos a forma sonata, a forma rondó, e na música popular, nós temos a forma canção e a forma estrofe-refrão. É sobre essa última que eu gostaria de falar com vocês. A forma estrofe-refrão é uma das estruturas mais utilizadas na música popular, já faz aí algumas décadas. Provavelmente você já ouviu milhares de vezes músicas com essa forma, mas não sabia o nome. Então, uma boa definição para a forma refrão é que ela é um ciclo que alterna duas seções principais, que é justamente a estrofe e o refrão, mas que pode incorporar outras seções, outras partes. Ou seja, a forma estrofe e refrão não é uma música que tem apenas estrofe e refrão, estrofe e refrão. Vamos ver um exemplo. Uma música que tenha uma forma baseada nesse primeiro exemplo: estrofe, refrão, finalização. Essa música ela pode ser enquadrada na forma estrofe e refrão. No entanto, uma música que utilize a estrutura do segundo exemplo também pode ser enquadrada na forma estrofe e refrão. Então perceba que nesse segundo exemplo não há apenas estrofe e refrão. Nós temos todas aquelas seções que vimos anteriormente. Aqui nós temos introdução, que pode ser escrito também intro, para facilitar, estrofe, pré-refrão, refrão, estrofe, refrão, ponte, refrão final, finalização. Então, uma música com essa estrutura, com essa forma, pode ser enquadrada como uma música com forma estrofe-refrão. E por que tantas músicas utilizam especificamente essa forma, a forma estrofe-refrão? Por que essa forma funciona tão bem e tantas músicas de sucesso utilizam ela? É porque ela equilibra muito bem dois conceitos muito importantes, que é a variação e a repetição. Esses são dois conceitos fundamentais para quem quer compor música. Pensa comigo, se você vai escutar uma música que só tem variação, é uma coisa diferente atrás da outra, nada se repete, parece que nada se conecta com o que veio antes. Provavelmente você vai achar isso muito estranho e não vai gostar dessa música. Agora, o extremo oposto também é verdade. Se você tem um material e fica repetindo ele, e aí repete de novo, com certeza a pessoa que está escutando uma música desse tipo vai se sentir extremamente entediada e também não vai gostar da sua música. Então, é necessário que haja um equilíbrio entre variação, entre coisas novas que aparecem, e a repetição de coisas que já apareceram. E a forma estrofe e refrão cumpre esse papel muito bem. Por exemplo, a estrofe de uma canção, geralmente ela não se repete, ou se repete, repete muito pouco. A função da estrofe é contar a história através da letra. Então, geralmente, quando aparece a estrofe, ela vem com uma letra diferente que dá continuidade para essa história. Ou seja, ela é sempre diferente, é novidade para o ouvinte. Já em contraste, o refrão, ele sempre se repete. É a mesma melodia, é a mesma letra. Então isso traz um senso de familiaridade, uma coisa que você já ouviu, você está ouvindo novamente, reforçando isso na sua mente. Mas há outras seções também que podem auxiliar nesse equilíbrio entre variação e repetição. Por exemplo, na introdução, você pode ter algum tipo de elemento musical que vai se repetir durante a música. Isso vai acontecer no exemplo que a gente vai ver daqui a pouquinho, de uma música super famosa. Então esse elemento, ele aparece na introdução, mas ele também aparece no refrão, ele também aparece na ponte e na finalização. Então, nesse caso, além do refrão que repete, há um elemento musical ali que se repete em várias outras seções da música. Agora, para criar novidade, para criar surpresa, além das estrofes terem sempre letra diferente, a ponte é um excelente momento para introduzir surpresa para o ouvinte. Você pode fazer uma ponte instrumental, com um solo, por exemplo. Você pode fazer uma ponte com uma letra totalmente diferente de todas as outras seções, que aparece apenas uma vez na música. E você pode também fazer uma finalização completamente diferente,
de tudo que veio antes. Então você consegue perceber que essa forma ela é muito boa para a gente conseguir criar equilíbrio entre variação e repetição? Esse é um dos elementos chave para que a música seja entendida como boa, para que as pessoas gostem de ouvir aquela música, queiram ouvir de novo aquela música. E é por isso que tantos artistas de sucesso utilizam essa forma musical. Então agora nós vamos ver um exemplo prático com a música Pintura Íntima do Kid Abelha. Eu vou deixar o link dessa música aqui na descrição para que você escute e acompanhe aqui a nossa análise. Tá, então qual que é a forma dessa música? Essa música ela pode ser inserida dentro da forma estrofe-refrão. Mas qual que é a forma específica dessa música? Qual que foi a escolha dos artistas em relação a quais partes vão vir antes, vão vir depois, quais repetem, quando repetem e assim por diante. Então essa música tem uma introdução que ela é instrumental e apresenta um gancho melódico que vai aparecer também no refrão da música, como se fosse uma resposta melódica ao que está sendo cantado. Talvez você esteja se perguntando o que é um gancho melódico. Gancho é um material musical que pode ser melódico, pode ser rítmico, pode ser da letra, enfim, tem vários tipos de gancho que geralmente atraem a atenção do ouvinte e fazem com que esse ouvinte queira ouvir de novo esse gancho e, consequentemente, queira ouvir de novo essa música. Essa é uma ferramenta poderosíssima para quem quer compor de maneira profissional. Se você quer saber mais sobre esse assunto e muitos outros assuntos, acesse aqui na descrição o meu livro sobre composição de canção popular. Tá, depois da introdução, nós temos uma estrofe, um pré-refrão, um refrão, uma estrofe, pré-refrão, refrão, uma ponte e a finalização. Então, essa é a estrutura macro dessa música. Agora a gente vai associar cada uma dessas seções com a letra da música, para vocês entenderem como que isso se dá na prática mesmo. Então aqui vocês podem perceber que nós temos a introdução, que é instrumental, ou seja, não tem letra nesse momento. Logo parte para a primeira estrofe, para a primeira vez que aparece a estrofe, e aqui vem a letra dessa estrofe, que é o início da narrativa dessa música. Perceba que a estrofe, depois quando ela aparece novamente, ela tem uma outra letra. Ela dá continuidade para a narrativa. Ok. Então depois da estrofe nós temos o pré-refrão e o refrão. Perceba que as duas vezes que o pré-refrão aparece, eles têm exatamente a mesma letra. Isso acontece porque ele está totalmente relacionado com o refrão. Então é muito difícil você fazer um pré-refrão que a cada vez que ele aparece vai ter uma letra diferente ou uma melodia diferente. O pré-refrão ele já é como se fosse quase o refrão. Então você não muda a letra nem a melodia. E o refrão, claro, vai ter sempre a mesma melodia, sempre a mesma letra. Ok, depois acontece tudo de novo, estrofe, pré-refrão, refrão, e aí tem uma novidade, tem a ponte. A ponte, nesse caso, é um solo instrumental que tem a mesma identidade, a mesma atmosfera da introdução. Então veja, mesmo sendo uma sessão que traz novidade, que traz uma surpresa para o ouvinte, ainda assim ele traz um elemento de familiaridade. E depois a finalização nada mais é do que o refrão repetido várias vezes e finalizando em fade out, que a gente chama, né? Que é quando algo fica repetindo no fim da música, que vai diminuindo o volume da música até sumir e acabar a música. Eu gostaria de propor um pequeno exercício para você com essa imagem aqui que eu estou te mostrando, que é, pega essa imagem, tira um print dela e vai ouvir essa música. E tenta relacionar o que está escrito aqui com o que você vai ouvir na música. Você vai perceber que você vai conseguir identificar bem certinho todas essas seções, mas de uma maneira auditiva, enquanto escuta a música mesmo. Faça isso. Te garanto que vai ser uma experiência muito enriquecedora. Agora, uma coisa muito importante. Essa é a principal ferramenta que nós, compositores, temos de organizarmos a curva energética da música. E se você quiser saber mais sobre isso, como é que a gente consegue manipular a energia da música, eu vou te deixar
um outro vídeo em que eu explico isso melhor, com mais detalhes e também dando um exemplo real de como isso funciona. Espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha entendido o que é a forma musical e qual que é a sua importância. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, clica aqui nesse vídeo que a gente se vê por lá.